Olá, pessoas! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Meu nome é Lívia Meile Leodara, caso você tenha chegado agora, né? Eu sou astróloga, terapeuta holística, aromaterapeuta, atriz e também oraculista, né? E aqui nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre não monogamia, né? Porque também sou não monogâmica. E aí, né, no vídeo anterior eu conversei um pouquinho sobre um trecho, né, desse livro aqui, Desafio Poliamoroso, por uma nova política dos afetos, da Brigitte Vassal, né? Eu trouxe um trecho do capítulo 1, né, do começo da leitura desse livro, e agora eu vou comentar com vocês uma parte que é bastante tensa, vamos dizer assim, nesse regime monogâmico, capitalista, machista, misógino que a gente vive. Eu acredito honestamente que a melhor forma da gente conseguir viver uma vida plena é fazendo aquilo que a gente sente dentro da gente que faz sentido para nós. Claro, tudo dentro de uma lei, né, das leis que nos regem, do país onde a gente mora, dos contextos vários que a gente vive, só que a gente não tem que ser sujeito a nada que nos diminua. Isso é uma coisa que eu sinto muito nessa época agora de Plutão em Aquário, que vai vir muito à tona, né? Muitas dessas questões. Já tem vindo, na verdade, muito à tona as questões coletivas de cuidado com a terra, e onde ficam os indígenas, e onde ficam os povos afrodescendentes, onde que ficam as mulheres, as crianças, as pessoas mais velhas, né? Onde que essas pessoas se encaixam nesse sistema que a gente vive. E muitas vezes não encaixam, né? Porque existe uma estrutura que vê como pressuposto o consumo dos corpos, né? Você se valer daquele corpo para fazer um trabalho pela vida inteira, um só, que dá uma falsa ilusão de estabilidade, porque tudo pode acontecer. A pandemia veio aí há pouquíssimo tempo, a gente já está vivendo sequelas dela, né? Para mostrar que ninguém está isento a sofrer por alguma coisa. E isso me faz pensar muito o quanto teria sido importante uma política que realmente levasse em conta o coletivo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A gente teve alguns exemplos de países que lidaram melhor com a questão pandêmica, mas principalmente aqui no Brasil foi caos e destruição, e a gente sabe muito disso. E aí, muito da minha vontade de trazer esses temas aqui, né, e já ter trazido alguns dos meus temas lá no meu Instagram, se você não me segue, tá aqui na caixinha de descrição, por favor, siga, tá? De pensar nos coletivos que a gente habita e se a gente encaixa nesses coletivos, se a gente consegue se colocar nesses coletivos e principalmente se a gente se sente contemplado, contemplada, contemplade nesses coletivos todos, né? Se isso tudo faz sentido para nós, se nos vitaliza ou se nos diminui. Então, esse texto, esse trecho aqui, é um trecho muito interessante para a gente refletir sobre isso, porque a estrutura monogâmica, como ela se dá, ela diz que se você encontrar aquele príncipe ou princesa, né? Geralmente o príncipe encantado, seja para quem for, né? Se o homem for esse príncipe encantado, e se a mulher, no caso, porque quando a gente fala de monogamia, a gente está pensando no sistema cis heteronormativo, esse príncipe encantado que encontra a princesa indefesa na torre, e aí a recolhe, né, a tira desse cativeiro, e aí eles vão viver para sempre, eternamente, em amor profundo, intenso. E a gente sabe que a realidade funciona de outra forma. A realidade funciona de outra maneira. Tem momentos que a gente não se sente bem de estar no mesmo ambiente que um amigo, que um familiar, que uma pessoa com quem a gente se relacione, né? Tem momentos que a gente tem isso, momentos que a gente precisa do nosso recolhimento. E existe esse mito de que a exclusividade, né, você amar imensamente uma pessoa,
só traz autenticidade para o relacionamento, né? Para as pessoas envolvidas e traz uma salvação, por assim dizer, do sofrimento, o que não é real. E aí, nesse trecho, ela explora justamente isso, e eu vou ler o trechinho aqui para vocês. O imaginário monogâmico também nos convence de que se você ama de verdade, ela coloca uma brincadeira, né? Amor, verdade, marca registrada, amor de verdade, marca registrada, não vai querer mais ninguém. A exclusividade se torna uma marca de autenticidade. Nesse pensamento competitivo e hierárquico, você se apaixona pelo melhor ou pela melhor. Talvez não seja o ou a melhor em termos absolutos, mas a melhor para você, a metade da laranja, a pessoa que está predestinada para você, a peça que faltava nessa engrenagem emperrada, que constitui cada uma de nós. Portanto, quando você está com a melhor, é impossível querer mais alguém. A corrida já foi vencida, não é mais necessário continuar procurando. O que a gente sabe muito bem que não é verdade nesse sistema, não é mesmo, gente? Porque senão não existiria traição por aí, não é? Continuando. Não devemos nos esquecer de que o pensamento monogâmico é substitutivo. Desejar alguém novo de alguma forma significa deixar de desejar a quem se desejava anteriormente, ou pelo menos moderar esse desejo. Apresenta-se de novo a estrutura piramidal. Para que alguém alcance o topo, é preciso desocupá-lo ou ampliá-lo, mas nesse caso a exclusividade seria perdida e, por conseguinte, o valor. A isso acrescentamos muitos outros fatores. A penalização da sexualidade é um deles, além do desejo de pureza que leva a rejeitar tudo que é vacilante, misto, mestiço, bastardo, variável, flexível. É a necessidade, na verdade, a obrigação de nos definirmos em termos essenciais. A estrutura do pensamento binário também está presente aqui. Ou preto, ou branco, ou homem, ou mulher, ou Barça, ou Real Madrid. Com base nessas premissas, o imaginário monogâmico nos inculca a ideia de que a multiplicidade é descuido. Uma multiplicidade que nos incita, além disso, desconfortos bem arraigados em torno da avareza ou da gula. 2 dos 7 pecados capitais de acordo com o cristianismo, dos quais a luxúria também faz parte. Assim, ter vários relacionamentos simultâneos ou desejar várias pessoas é algo extremamente penalizado por todo esse imaginário, que imediatamente aplica a essas relações as ideias de abuso, descuido, indiferença, falta de amor, negligência e banalidade. É aquela coisa de não poder ter nada além daquilo que se conhece, mesmo que seja muito tóxico, né? Mesmo que seja extremamente ruim para todas as partes. Na prática, infelizmente, em inúmeras ocasiões é verdade. A multiplicidade implica abuso, descuido, indiferença, falta de amor, negligência e banalidade. A gente ainda não aprendeu a viver em multiplicidade, não é mesmo? Porém, isso não é uma consequência da multiplicidade, mas da maneira como nela nos situamos, como a usamos em favor do capitalismo sanguinário dos afetos, aquela coisa de consumir as pessoas, né? Consumir os corpos, ter várias sensações e não necessariamente vínculos afetivos, que é o grande problema, que é o que acontece na monogamia, né? Dentro da monogamia, isto acontece, porque você vê aí pessoas com vários amantes e as pessoas às vezes não sabem uma da outra, ou a amante sabe quem é, entre aspas, a principal, e o contrário não, né? Ninguém está muito ciente do que está acontecendo. E aí acaba justamente só aquela coisa assim de uma pessoa, para uma pessoa tá muito bom e para as outras nada, né? No entanto, não precisa necessariamente ser assim, nem sempre é. Por outro lado, o entorno monogâmico dificilmente é uma boa companhia para conversar sobre questões de poliamor e polidrama. É bem difícil. Vocês que vivem a não monogamia assim como eu vivo, entendem que é bem complicado você conversar com alguém que seja
né, afeito e que goste muito do sistema monogâmico. É uma coisa difícil de entender, né, como é que esses afetos funcionam para essas pessoas. Porque raramente leva nossos relacionamentos a sério. O amor de verdade, marca registrada, como sabemos, é único. E porque está totalmente imbuído de ideias de competição e guerra, que é a maneira como a monogamia opera diante do surgimento de outra pessoa. Destruição massiva. É muito importante, na minha visão, encontrar pontos de ancoragem em pessoas que praticam o tipo de poliamor que queremos reproduzir em nossa vida. Sejamos nós a coisa saudável. E isso requer trabalho, né? Requer dedicação, requer estar ali, de fato, nos relacionamentos, né? Mesmo que seja uma coisa não igual ao sistema monogâmico, né? Porque muitas vezes a pessoa vai falar, mas tem que, como que eu vou compartilhar o todo da minha vida com essa pessoa? A gente não compartilha o todo da nossa vida com todo mundo. Fica aí a reflexão sobre isso. Você compartilha o todo da sua vida com todo mundo? Então, reflitemos, né? É muito importante, na minha visão, encontrar pontos de ancoragem em pessoas que praticam o tipo de poliamor que queremos reproduzir em nossa vida e que estejam dispostas a nos acompanhar nas dúvidas, nos abismos, nos erros e na variedade de situações que surgem no intenso caminho das emoções e dos vínculos, né? Porque lembremos que o sistema que a gente tem é monogâmico, então qualquer coisa para além disso exige um trabalho, exige uma constância de conexão, de se rever, de estar ali conectado com as pessoas. É interessante aqui notar como o mandato da exclusividade, com todos os seus mecanismos, entra em colisão com a construção da masculinidade hegemônica. A construção social do homem muito homem é a de que ele não pode ser objeto exclusivo de ninguém, uma vez que só pode ser um sujeito. Assim, sua arquitetura de gênero fica presa nessa colisão entre o mandato da exclusividade e o mandato da proatividade. Em um programa com debates que participei em uma emissora de rádio, uma codebatedora, autora de livros sobre fidelidade, deu uma resposta queima-roupa à minha explicação sobre redes afetivas e desconstrução de gênero. Ah, mas você está nos falando dos frouxos de sempre. Difícil, né? E aí a gente vê o quanto que esse sistema é pesado, tanto para o homem que é heterossexual, né? E que está aí talvez buscando se desconstruir e se depara com pessoas que, né, lidam assim. É um homem frouxo porque dá atenção aos sentimentos, porque dá atenção às parcerias, porque realmente tem proatividade, né? Difícil. O dilema da masculinidade hegemônica e heterocentrada no pensamento monogâmico é, portanto, o debate entre James Bond e o frouxo que permite, né, que sua mulher saia com outros. Enfim, a monogamia. Partindo desse lamaçal, qualquer ideia de constituir amores inclusivos é automaticamente descartada. Se a exclusividade tem todas as virtudes, tanto a diversificação quanto a inclusão têm todos os defeitos. Esse é o sistema em que uma coisa necessariamente exclui a outra, lembremos disso. E não são apenas indesejáveis, mas impossíveis. Tanto diversificar como incluir só podem levar à dor e à destruição, a viver no permanente campo de batalha da competição, instalado na própria sala de casa, em seus espaços íntimos e seguros. A competição é, sem dúvida, um inferno. Ela fala bem aqui, sim, aqui. E eu concordo absurdamente, até escrevi isso aqui no livro. E é assim, com todo esse acúmulo de violência, avidez, egoísmo, insegurança, instabilidade, competição e exclusão que o sistema monogâmico nos prepara para habitar no mundo. Ou seja, a gente fica se perguntando por que a gente tem tanta insegurança, né, de ir para o mundo, tanta insegurança na hora de se relacionar, acaba criando relações codependentes em que eu coloco nessa pessoa toda a minha expectativa de fazer com que o meu afeto seja realizado plenamente, fazer com que a minha conexão sexual seja sensacional o tempo inteiro, né? Fazer com que esse afeto seja o único e exclusivo, portanto, tem que dar conta de todas as demandas que eu tenho.
Lembremos de um vídeo anterior aí que eu fiz, se você não viu, veja lá no Instagram, falando sobre a questão da exclusividade também, né? De achar que a gente tem como centro o casal, né? Falei no vídeo anterior também. O centro é o casal, a família é o segundo mais importante e o amigo tá lá longe, se é que tá em algum lugar, né? E assim a gente vai ficando codependente, assim a gente vai sendo cercado por uma estrutura que isola, em especial, pessoas que não são homens héteros e cis, né? Estou dizendo aqui de mulheres cis, mulheres e homens trans, pessoas que têm a sexualidade não heteronormativa, né? E aí a gente coloca todo mundo da legenda, né? LGBTQIA+. E essas pessoas não conseguem se expressar, né, de outra forma que não dentro desse sistema. Então é muito cerceador de fato, né? É muito cerceador de fato. E cria pessoas inseguras de si, que não se acham suficientes, que não conseguem amar o suficiente, não são dignas de serem amadas o suficiente. E isso cria modelos de beleza que, né, não comportam a maioria das pessoas, que é o modelo de beleza, né? Que é o modelo de beleza. Cada pessoa tem sua própria beleza, cada pessoa tem sua forma de ser bela e bela e bela, né? Então, assim, é muito importante essa reflexão, né? De que a exclusividade, ela é uma ilusão, né? E ela não marca a autenticidade, né? A gente não fica mais autêntico porque a gente tem uma relação com alguém. A gente fica mais autêntico conforme a gente expressa aquilo que a gente realmente quer viver, né? Então eu convido você que está assistindo aí a pensar sobre esses temas, né? O que é que faz o seu coração pulsar, né? Como é que seus afetos funcionam? Como é que você funciona? Tá bom, gente? Até a próxima. Beijo.